Por acaso você tem uma planilha muito pesada e que está travando muito? Bora resolver isso de uma vez por todas. Então, vem comigo! Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula da Academia ViPro. Eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel, e essa é uma aula especial onde eu vou te dar 7 dicas infalíveis de como você vai transformar uma planilha pesada e lenta em uma planilha leve e funcional. Então já deixa o like, se inscreva no nosso canal e pega o link dessa aula e compartilha com todo mundo, porque essa é uma aula de utilidade pública para todos os planilheiros do Brasil. Combinado? Conto com você! E para começar, eu quero iniciar com a dica 0. Qual que é a dica 0? A gente precisa conseguir identificar o formato do nosso arquivo, porque isso é muito importante. Caso você não saiba, existe mais de um formato de arquivo Excel. Para você conseguir ver, você vai aqui na sua pasta, clica nesses 3 pontinhos, vem em opções. Você tem que abrir a janela que chama opções de pasta. Vem aqui em modo de exibição, desce aqui, você vai desmarcar a opção ocultar extensões de tipos de arquivos, tá? Dá OK e pronto. Agora a gente consegue visualizar aqui. E eu quero chamar a atenção para esses 2 arquivos aqui, gente. Planilha pesada. Tá vendo que um está com extensão .xls e o outro com a extensão .xlsx? Primeira coisa, o que é extensão? Extensão é o tipo de arquivo, tá? Extensão .pdf é o arquivo PDF, .png é um arquivo de imagem, .xls é um arquivo tipo planilha ou XLSX. Você acredita se eu te falar que esses 2 arquivos são os mesmos, são idênticos? Olha que incrível, são exatamente os mesmos arquivos com as mesmas fórmulas, quantidade de linhas e formatações, mas um tem 10 megabytes e o outro tem só 3, ou seja, um é 3 vezes menor que o outro. A diferença é o formato do arquivo. O arquivo de cima, o maior, é uma extensão antiga do Excel. A XLS é uma extensão de 2003 para trás. A XLSX é a extensão mais recente. Então, a primeira coisa é, caso você tenha um arquivo .xls, abra ele e salve no formato mais atual. Com o arquivo aberto, você vai em Arquivo, Salvar como, e aqui, ó, onde está escrito pasta de trabalho do Excel 97/2003, clica nela e coloca pasta de trabalho do Excel. Aqui eu vou mudar um pouquinho o nome, porque a gente já tem um nome planilha pesada. Vou colocar planilha pesada número 2. Vou salvar o arquivo e agora vou fechar ele e vamos voltar na pasta para a gente conferir. Olha só, pessoal, aqui estamos com planilha pesada 2 e a planilha pesada. Foi exatamente o que eu falei. Somente de salvar o arquivo na versão mais recente, caiu de 10 para 3 megabytes. Então, essa é a primeira dica, mas não acabou, tá? Tem mais um detalhe para a primeira dica. Eu vou abrir agora o planilha pesada. E existe um outro modo de salvamento que ainda pode otimizar mais ainda. Vou vir cá em Arquivo, Salvar como. Existe um tipo que chama pasta de trabalho binária do Excel. Tá? O que seria o pasta de trabalho binário do Excel? É basicamente um tipo de planilha que só se abre dentro do Excel. Você não consegue abrir este arquivo no Google Planilhas ou nenhum outro programa. Tá? Caso seja a sua realidade, caso a sua planilha só seja aberta dentro do Excel, vale a pena salvar nesse formato. Por quê? Aqui você consegue ver que o arquivo ficou ainda menor e, além de ficar menor o arquivo, ele vai carregar, ele vai abrir para você mais rapidamente. Então, vai essa dica, não precisa ter medo nenhum no formato de arquivo binário, tá? Cuidado, se você estiver usando o formato de arquivo com macros, o XLSM mantém o arquivo, não salve ele em binário. Beleza?
Pessoal, a segunda dica é formatações em excesso. Bom, aqui estou na minha planilha, tá? Essa planilha tem algumas colunas como data, código de produto, nome do produto, quantidade, nota fiscal e o valor. E é uma planilha, só apertar Ctrl para baixo uma vez só, é uma base de dados de 21.000 linhas, tá? Mas não sei se você conseguiu reparar no vídeo que todas essas células aqui, ó, estão formatadas a cor cinza. Vamos supor que a pessoa prefere essa cor do que ficar com fundo branco. Qual o problema de você selecionar toda a sua planilha clicando aqui e aplicando uma formatação, uma cor única? O problema de você fazer isso é que você acabou de formatar, de colorir mais de 1 milhão de células, tá? Se eu apertar Ctrl para baixo de novo, eu cheguei na minha linha 1 milhão do Excel. Se eu apertar Ctrl setinha para a direita, eu cheguei na minha última coluna, que é a coluna XFD. Caso você não saiba, a coluna XFD é o número 16.384. Então, ou seja, eu colori 16 milhões de células. Pensa comigo, você precisa colorir isso tudo? Não, você acabou de deixar sua planilha mais pesada pelo simples fato de colorir. E cuidado, deixa eu voltar aqui agora, de fazer o seguinte, às vezes é comum a gente clicar na linha aqui, ó, e aplicar uma cor, tá vendo? Eu cliquei nessa linha e apliquei a cor. Quando eu faço isso, ou eu vou clicar na coluna G e vou colorir a coluna toda. Quando eu faço isso, eu estou colorindo sim até a minha última linha, tá vendo? Até a linha 1 milhão. E aqui em cima, eu estou colorindo até a minha última coluna. Então, não faça isso. Isso dá problema demais, deixa a planilha muito pesada. O que você vai fazer? Clica aqui, ó, para selecionar tudo, vê no baldinho, coloca sem preenchimento, tá? Quer colorir o cabeçalho? Seleciona apenas o cabeçalho, aplica uma cor. Quer tirar essas bordinhas cinzinhas que está aparecendo aqui? Elas são chamadas de linhas de grade. Vem cá em exibir e clica e desmarca linhas de grade. Pronto. Quer formatar apenas a sua tabela? Né? Dá um clique aqui, ó, Ctrl Shift para a direita, setinha para a direita e Ctrl Shift setinha para baixo. Agora você formata apenas a sua tabela. Eu particularmente não recomendo que você faça isso, porque mesmo assim você está colorindo 1 milhão de 20.000 linhas, mas ainda é melhor que 1 milhão, convenhamos. Um outro tipo de problema em formatação que é muito comum são formatações condicionais que não são mais aplicadas. Como você pode identificar se existe alguma formatação condicional ainda que não se aplica mais? Você vem cá em formatação, vem cá em gerenciar regras. Ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Aí você vai clicar aqui, ó, e marcar esta planilha, que esta planilha significa esta aba aqui. Aqui nós temos duas formatações. Uma a gente está utilizando, que é essa coluna verde aqui, que é para valores maiores que 10.000, vai ficar na cor verde. Mas olha essa daqui, ó. Eu peguei a coluna G e se G for igual a pendente, vai ficar vermelho. Mas repare que na coluna G eu tenho quantidade, eu não tenho um texto. Então essa é uma formatação que foi criada em algum momento que não se aplica mais na planilha. E ela está fazendo um cálculo desnecessário. Clica nela, clica em excluir regra e pronto, remove ela. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, tá vendo essa formatação que está aplicada aqui? Ela está aplicada em toda a minha coluna I. É de I até I. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, deixa eu fazer uma demonstração. Se eu chegar lá no final da minha base de dados, aqui, ó, aqui embaixo, e digitar 15.000 e dar Enter, repare que também ficou formatado. Mas a minha base de dados já terminou. Ou seja, eu acabei, na verdade, formatando, ó, 25.000. Eu acabei criando uma formatação condicional em 1 milhão de linhas. Tá? Ou seja, isso está causando um problema de travamento. Porque no final do dia, gente, é aos pouquinhos que vai sobrecarregando a planilha. Então, o que a gente vai fazer aqui?
eu vou voltar na minha formatação condicional, vou clicar em Aplique isso aqui, e eu vou selecionar apenas, ó, vou clicar aqui no meu primeiro valor, Ctrl Shift setinha para baixo uma vez só, e pronto. Clica aqui de novo e dá OK. E agora, em vez de aplicar em 1 milhão de linhas, em apenas 21.000 linhas. Já reduzi bastante. Se você chegou até essa parte do vídeo, eu tenho um pedido especial. Manda agora nos comentários, hashtag até o fim, porque eu quero conhecer quais são os meus alunos realmente comprometidos com seus estudos e que está assistindo essa aula e se dedicando. Então manda um hashtag até o fim. E se você já gostou das dicas até agora, pega o link dessa aula e compartilhe com 2 pessoas. Somente 2 pessoas, beleza? Combinado? Então, bora para a aula. Agora a nossa dica 3 é um bug das linhas ocultas que dá um travamento terrível. Então é o bug das linhas ocultas, que é o seguinte: nessa minha planilha, esse bug não está aplicado, mas eu vou fazer uma demonstração de como você vai resolver ele. Às vezes, você está usando uma base de dados onde não chega até a linha 1 milhão. Aqui no caso chegou até a linha 21.000, né? Às vezes você seleciona ela aqui, ó, pede para reexibir e não funciona. Tá? Nesse meu caso, eu pedindo aqui, ela vai funcionar. Mas talvez tenha alguma planilha que está com tanto problema, uma planilha que já está sendo usada ao longo de anos, e você não consegue, por algum motivo, por algum bug, reexibir as linhas. Tá? Aí, como você vai resolver isso? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui para selecionar todas as linhas da sua planilha, botãozinho direito em alguma linha e vai em altura de linha. E define uma altura padrão, por exemplo, altura 15, tá? Dá OK. Ao fazer isso, talvez a sua planilha vai ficar meio sobrecarregada, vai travar por alguns segundos, mas geralmente costuma funcionar porque ela vai ficar destravada, tá? Agora que você fez isso, o que você vai fazer? É bem possível que tenha algum resquício de sujeira de versões anteriores da sua planilha. Talvez tenha algum cálculo escondido aqui, talvez já existiu alguma imagem, algum gráfico, e vai acumulando algum tipo de sujeira invisível na sua planilha, tá? Isso existe, tá, gente? Não é brincadeira. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nessa linha, tá? Na linha, logo quando termina a sua base de dados, aperta Ctrl Shift setinha para baixo, para selecionar tudo, vem aqui na página inicial, vem aqui nessa borrachinha e clique em limpar tudo, tá? Talvez na sua planilha ela vai ficar um pouco mais travada, mas espera, fica com calma, vai pegar uma água, deixa a planilha trabalhar, tá? Aí você vai fazer a mesma coisa também com as suas colunas, tá? Você vai vir aqui, ó, vai clicar na próxima coluna, a coluna que encerra, né? Ctrl Shift setinha para a direita, tá? Vem cá na borrachinha limpar tudo. E isso vai fazer uma ajuda tremenda na sua planilha. Tiago, minha planilha tem 12 abas. Faz em tudo. Vai limpando que isso ajuda demais. Uma outra coisa que você pode fazer, além de limpar, para você se certificar que realmente limpou toda a sujeira, é você seleciona todas as linhas, em vez de limpar, botãozinho direito e vai no excluir. Pode excluir sem medo, não vai sumir linha nenhuma. Isso também funciona como limpar. É uma outra forma de limpar. Beleza? Pode fazer isso para a linha e para a coluna. E para fechar esse bug de linhas e colunas que dá uma dor de cabeça tremenda, você precisa se certificar se esse arquivo não tem planilhas ocultas que estão sobrecarregando algumas bases de dados que estão aqui no seu arquivo e que você não saiba. Como assim? Clica no botãozinho direito, tem alguma abinha aqui embaixo, vai em Reexibir e olha aqui o que eu deixei preparado para essa aula. Eu simulei que existe uma base antiga. Quando eu aperto OK, é uma base idêntica à base original, ou seja, né, se certifique se a sua planilha não tem uma planilha oculta, mas cuidado, tome cuidado se essa planilha oculta ela não está sendo utilizada de fato, porque às vezes está, então você precisa se certificar.
Se certificou que essa planilha oculta não está sendo utilizada, que ela é realmente lixo, clique com o botãozinho direito nela, vai excluir, exclua sem medo, beleza? A dica número 4 é: cuidado com imagens de alta resolução. Eu deixei aqui nessa aula a logotipo do Excel aqui, ó. Parece um arquivo normal, né? Não tem nada demais. Só que este arquivo é essa imagem aqui, ó, logotipo empresa. Quando eu abro ele, você consegue ver que realmente é logotipo do Excel, mas olha o tamanho dessa imagem. Ela é quase o tamanho da planilha toda. Ela é 2 megabytes, é um arquivo gigante, com uma resolução que você pode imprimir um banner e colocar no estádio, que é muito grande. Não tem necessidade de um arquivo com uma dimensão tão grande. Então aqui eu vou te passar 2 sites incríveis, onde você pode reduzir o tamanho da imagem e otimizar ela. O primeiro site é o Image Resizer. Eu vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo. Eu vou em selecionar a imagem e vou selecionar a imagem e carregar. Bom, pessoal, carregou aqui a minha imagem. Ó, você mantém o manter proporção e aqui você pode mudar a largura, a altura, ou você pode mudar em proporção em quantos por cento você quer reduzir. Eu vou colocar aqui, ó, ele vai te mostrando, ó, até quando que vai dando ali embaixo em pixels, ó, 382 por 355. Tá ótimo, eu vou soltar aqui, tá? Eu vou em redimensionar a imagem agora. Olha só, pessoal, ele acabou de transformar um arquivo de 2 megabytes, tá? Para um arquivo de 5 KB. Gente, reduziu demais o arquivo. Vou baixar a imagem. E olha só, pessoal, de um arquivo de 2.000 kilobytes, ele foi apenas para 6 KB, ou seja, reduziu bastante. E quando eu dou 2 cliques no arquivo, você vê que ainda está numa resolução muito boa em utilizar na nossa planilha. Um outro site é o TinyPNG, que é esse site que você está vendo agora. Basta você clicar aqui e enviar a sua imagem. Esse site ele não vai reduzir o tamanho da sua imagem, mas ele vai pegar a imagem com o mesmo tamanho e otimizar ela. Ele vai deixar ela em menos megabytes. Ela vai ficar mais otimizada sem perder em nada a sua qualidade. Pode confiar que esse site não perde em nada a sua qualidade. Bom, pessoal, uma outra dica são os cálculos aqui, ó. Nessa minha aba eu tenho um relatório que é a minha função soma-se. Qual que é o problema aqui? Vamos supor que eu quero fazer um ajuste aqui na minha planilha. Em blocos de concreto, eu quero renomear aqui, colocar o C maiúsculo e apertar Enter. Quando eu faço isso, o que acontece com a minha planilha? Todas as minhas fórmulas, sem exceção, todas as minhas fórmulas são reprocessadas. Mesmo que eu tenha alterado aqui uma célula que está distante da minha fórmula, não importa se tem vínculo ou não, tudo será reprocessado. O Excel ele reprocessa as fórmulas em tempo real a cada interação que você faz com o seu arquivo. Talvez isso está causando um travamento gigante, você não consegue sequer acessar, manusear a planilha. Uma coisa que você pode fazer você vem aqui em fórmulas e vai colocar opções de cálculo no modo manual. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fórmula só será atualizada quando você entrar dentro da própria fórmula, do jeito que eu estou entrando aqui, e apertar o Enter. Somente assim a fórmula será processada. Qual que é a vantagem dessa opção de cálculo, né? Se você tem milhares de fórmulas, igual eu tenho nessa minha planilha, ela vai ficar pesada em toda a interação e não precisa ficar recalculando toda hora. Aí o que você pode fazer? Você monta toda a sua planilha, tá? Constrói todas as fórmulas. Sempre quando você quer que todas as fórmulas sejam atualizadas, você aperta a tecla de atalho F9. Apertou F9, ele dá um refresh, uma atualização, um recálculo no processamento das fórmulas. E isso eu te garanto que vai ajudar demais. Agora, a dica número 6. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, eu tô aqui puxando agora a sua orelha, porque tá dando um trabalho do cão montar essa aula. Então, deixa o like e se inscreva, porque ajuda muita gente.
E essas duas dicas finais eu te garanto que vai ajudar demais. Então deixa o like e se inscreva. Bom, pessoal, essas dicas são dicas de fórmulas, de otimização de fórmulas. Primeira coisa, deixa eu apresentar esse SomaSys aqui, ó. Repare bem nessa minha fórmula do meu SomaSys. Repare, pessoal, que o meu SomaSys aqui, ele está pegando a coluna I toda da planilha de base, a coluna F e a coluna D. Tem algum problema isso? Geralmente não, mas depende. Se a sua planilha está pesada e travando, sim, tem um problema. Por quê? Essa fórmula ela está sendo processada em 1 milhão de linhas. E a sua base só tem 20 mil linhas. Tá vendo? Tá vendo que aí realmente dá uma diferença? E não é só isso. Eu tenho este SomaSys, mas quantos SomaSys? Mas veja quantas funções SomaSys eu tenho. Eu vou clicar nessa minha primeira, apertar Ctrl Shift para baixo e Ctrl Shift para a direita. Aqui embaixo, Rafael, dá um zoom aqui, ó. Na minha contagem está dando 2.064 fórmulas, somando 1 milhão de linhas. Tá? Na verdade, é mais de 1 milhão, porque você tem 3 colunas, né? Ou seja, uma dica é não pegue toda a sua coluna. Ainda mais se a sua base de dados ela não vai crescer de forma natural. Então, volta na sua planilha e altere os intervalos. Bom, pessoal, acabei de atualizar. Talvez está um pouco difícil de ver, porque são muitos números. Mas, ó, da linha 2 até a linha 21, da linha 2 até 21.000 e depois aqui de novo. Tá vendo? Agora eu vou dar o Enter. Vou puxar para baixo, 2 cliques rápidos para baixo. Tá vendo que parece que não atualizou a fórmula porque está no cálculo manual. Não tem problema nenhum. Vou apertar Ctrl C, Ctrl Shift para a direita e Ctrl V, tá? Agora eu vou apertar a tecla F9 e pronto, tudo foi recalculado. Você acabou de ver em tempo real que tudo foi atualizado. E também um outro exemplo de fórmula que está pegando a coluna toda é este PROC-V aqui. O PROC-V está pegando o conteúdo desta célula, tá vendo? E pegando toda a coluna de produtos da B e da C. Vamos lá conferir a nossa tabela de produtos? Ele está pegando essa minha tabela, toda a coluna B até a coluna C. Só que aqui, ó, a gente pode ver que é uma base de 110 linhas. Não tem necessidade nenhuma de pegar toda a coluna. Mas aqui eu já vou aproveitar para, além de mudar o intervalo, te ensinar algumas novas funções. Procure substituir algumas funções antigas do Excel por funções mais novas. Um exemplo é, no lugar do PROC-V, utilizar a função PROC-X, caso esteja disponível aí na sua versão do Excel. Porque toda a versão mais nova do Excel, mais recente, ela é mais otimizada em questão de performance também. Então, eu acabei de apagar todas as minhas fórmulas e vou montar um PROC-X igual PROC-X. Se você não conhece essa função, eu vou deixar uma aula aqui completa te ensinando tudo, simplesmente tudo, sobre a função PROC-X no card aqui acima da minha cabeça e também na descrição do vídeo. Eu vou clicar em pesquisa valor, vou pesquisar por esse código de produto, venho na pesquisa matriz, eu vou pegar a minha coluna aqui, código, aperto F4 para fixar, ponto e vírgula, matriz de retorno. Eu vou selecionar o meu intervalo do produto aqui. Selecionei, apertei F4, dei Enter. Agora, 2 cliques rápido para baixo e repliquei até o final, aperto F9 para processar os cálculos. E para fechar essa parte de fórmulas, algumas funções, e para fechar essa parte de cálculos e de fórmulas, talvez existam alguns recursos melhores que fórmulas, dependendo do seu objetivo. Nesse exemplo aqui, ó, eu deixei essas 3 colunas escondidas aqui. Por quê? Porque essas colunas estão puxando o ano e o mês e criando um código de mês e ano em relação a essa data. Ele está basicamente trazendo, né, o mês e o ano aqui. Eu criei essas 3 colunas para conseguir fazer este relatório, esse somatório mensal aqui dos meus produtos. Mas, se você for perceber, eu utilizei 3 colunas, eu criei 3 colunas, em cada uma delas tem 3 fórmulas. Ou seja, eu criei 3 colunas com 63.000 fórmulas, onde, em vez de usar essas fórmulas, né, e utilizar a função SomaSys, nesse exemplo, eu poderia usar a tabela dinâmica, que é muito mais rápido
ágil e não fica processando toda hora. Então basta eu vir cá inserir tabela dinâmica. Como você pode ver, eu acabei de criar o exato mesmo relatório com tabela dinâmica. Aqui eu aplico o filtro que eu quero, o ano que eu quero selecionar. Eu tenho minha leitura de janeiro até dezembro e todos os meus produtos já em ordem alfabética. Caso você não saiba tabela dinâmica, eu vou deixar 2 aulas incríveis aqui no nosso canal de tabela dinâmica, do zero até o avançado. Então, vai estar no card aqui acima da minha cabecinha e também abaixo aqui na descrição do vídeo. Pessoal, para fechar com chave de ouro, eu quero saber mesmo quem chegou até essa parte do vídeo. Então, se você ainda não colocou, coloca agora hashtag até o fim. E a dica número 7 é um problema de consultas e de arquivos externos. Eu vou abrir um outro arquivo nosso. Olha só, pessoal, eu acabei de abrir um outro arquivo, que só de abrir o arquivo ele já deu alguns problemas. Eu vou clicar em atualizar aqui. Aí ele dá um problema de vínculos, tá vendo? Beleza, eu vou continuar aqui, ele vai continuar me dando alguns avisos de problemas aqui, ó. Por que que isso vai acontecer? Porque esse arquivo é bem comum que alguma pessoa de alguma outra área da empresa me mandou, ou algum cliente, algum fornecedor me enviou esse arquivo, e ele tem algum problema porque essa planilha ela está conectada a bases de dados externas ou a arquivos externos lá dessa outra pessoa que me enviou. Então, uma primeira coisa é, veja esta fórmula aqui, ó. Esta fórmula, ela está tentando pegar o conteúdo da célula A4 nesta aba deste arquivo. Mas quando eu aperto Enter, você vê que ele carrega para a gente a minha janela. Ou seja, este caminho não existe mais. Ele acabou de perder esse vínculo. Então, não faça isso. Não pegue conteúdos de outras planilhas, porque isso vai deixar sua planilha mais pesada. O que você pode fazer é, dependendo da situação, copiar a base de dados para dentro do seu Excel, que ainda pode ser melhor do que tentar pegar uma informação de um outro arquivo, que você está forçando o Excel a abrir uma outra planilha. Ou uma outra coisa que você pode fazer é vir cá em dados, obter dados do arquivo e fazer uma conexão de um outro arquivo pelo Power Query. Se você não conhece o Power Query, eu vou deixar várias aulas completas aqui no nosso canal, na descrição do vídeo e na minha cabecinha, no card, aqui acima da minha cabecinha, aula sobre o Power Query. Combinado? Nesse meu caso aqui, eu vou dar um Ctrl C, botãozinho direito, eu vou colar apenas valores para ele corrigir o vínculo aqui e deixar apenas o valor para mim. Beleza? Um outro problema é as Bom, pessoal, e para resolver esse problema de vínculos de outros arquivos, aonde você vai? Você vai vir cá em dados, vai vir cá em editar links. Se tiver habilitado é porque há conexões externas. Se não tiver é porque não tem. Você vai clicar aqui, tá? Ó. Aqui ele acabou vendo esse vínculo, eu vou clicar nele, eu vou em quebrar vínculo, tá? Ó. Vou vir cá, vou quebrar vínculo e pronto. Aquela fórmula que existia aqui não existe mais, ele corrigiu para mim. Beleza? Um outro problema é as consultas e conexões. Vindo aqui em dados, consultas e conexões, repare que aqui tem várias consultas do Power Query. Essas consultas não existem mais nesse meu arquivo, tá? A pessoa me mandou essa base de dados, essa planilha, mas fica dando problema, fica toda hora tentando puxar essa conexão que não existe mais. O que você vai fazer? Excluir, tá? O botãozinho direito, pode excluir, tá? Tiago, e a base de dados que carregou, vai excluir ela? Não, você está excluindo a conexão, tá? Pode excluir tudo isso aqui, sem medo, tá? Porque essa conexão no seu computador, ela não funciona mais. Então, ele vai ficar carregando ela toda hora. Então, vem cá, vai excluindo tudo até acabar. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado dessa aula. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho longa, mas eu acredito que essas dicas vão te ajudar de uma vez por todas a nunca mais ter planilhas travando aí no seu computador e planilhas pesadas. Beleza? Eu fico por aqui. Até uma próxima aula. Um abraço e valeu!